Bom, vou mostrar agora como é que a gente pode processar os dados de resultados de uma simulação do Omninet++, em especial usando o Simo 5G, certo? Então, a gente olhando para o arquivo de configuração da simulação, né, a gente tem normalmente a setup aqui dos arquivos .sca, que são os arquivos de valores escalares, e o .vecvec, né, de arquivos do tipo vetor, né? Se a gente marcar o vector recording aqui para true, a gente vai conseguir obter a informação tanto escalar quanto vetorial. A gente vai ver o que isso vai resultar, tá? Aqui até uma sugestão nos exemplos do Sim 5G para desabilitar qualquer dado em relação ao SCTP, porque são de fato valores que vão fazer sua simulação ficar muito lentas, né? E já gerar um monte de lixo que não serve para muita coisa, tá? Essas execuções aqui eu já havia feito a simulação, tá? Os meus resultados estão aqui. E aí eu vou criar um arquivo de análise, né? Um arquivo do tipo ANF para fazer as análises dos resultados, tá? Análise resultados. Quando ele abre aqui, a gente vai carregar os arquivos que a gente quer aqui como input, certo? Então eu vou colocar aqui os meus arquivos. Se vocês observarem bem, então, quando eu marquei e rodei aquele .ini nosso, e aí eu tenho os arquivos .sca, .vci, .vec, tá? Vou selecionar todos eles aqui só para a gente observar o que a gente consegue fazer a partir disso. Ele vai importar. Então agora nossos dados estão aqui importados. A bolinha verde indica que está tudo ok com a sua importação. Vamos salvar, né? Porque está indicado. Agora a gente pode vir browse data, né? A gente tem dados do tipo vetorial aqui, né? Então qual que é a principal diferença, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui eu rodei uma aplicação de constante bitrate, né? CBR frame delay, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a média e tem o vetor, tá? Para média, a gente pode pegar qualquer um deles ali e a gente tem o valor da média dele no final, né? Então isso aqui é uma média de todo o experimento que ele apresentou ali, né? Já para o valor vetorial, se salvou corretamente, a gente tem um histórico disso no decorrer da simulação. Certo? Então a gente tem aqui valores como média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, certo? Então, por exemplo, se a gente plotar esse cara aqui, a gente deve ver uma variação aqui no decorrer do tempo, certo? Então, ou seja, habilitando o uso de dados vetoriais, a gente tem a condição de ver isso no decorrer do experimento. Então, esse experimento meu aqui durou 20 segundos, então a gente vai até a amostra 20. Então a gente tem uma relação em relação ao tempo da execução, o que a gente tem ali, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meu vetor de distância, para a gente ver como que esses usuários aqui, que aparece, nossos usuários estão ali, né? Então vou plotar aqui, por exemplo, para esse usuário 0 aqui que ele estava fixo. Então a sua distância é constante no decorrer do experimento. Mas se eu pegar um outro usuário aqui, o 19, por exemplo, que estava móvel, nesse experimento meu, a gente vai ver uma oscilação aqui no decorrer do experimento. Então, isso aqui é a distância em relação ao usuário e em relação ao base station, né? Então ele começa a 400 metros, a base station que está servindo ele, né? Aí ele vai se aproximando, ele chega até próximo de 100 metros, ele estava aqui no meu experimento rodando em círculo, né? No meio de duas base stations, tá? Então é assim que a gente consegue avaliar, tá? Então a gente pode encontrar aqui todos os dados vetoriais, pesquisando aqui, marcando aqui como all, né, para pegar todos, e a gente vai ver todas as informações de vetor que existem, tá? Então a recepção o envio de throughput, né? Os blocos recebidos, é bem interessante a gente ver os blocos recebidos ali. Vamos pegar na base station, vamos ver como é que ficou aqui nesse meu experimento, eu não olhei ainda. Vai gerar, então tá aqui, a gente vê a quantidade de blocos servidos em downlink. Há uma variação ali, né, entre as duas
base stations na minha simulação. Uma base station está lá bem próxima a 100, né? E a outra está mais, né? Chega a quase 100, mas a média dela está mais aqui para baixo. Está indicando então que ela está com uma carga talvez um pouco menos saturada, né? Bom, então assim que a gente consegue ver, avaliar os resultados aí vetoriais, né? Se os resultados não são vetoriais, são de média, a gente, por exemplo, não consegue, muda até o plot, é um plot de barra, e agora é a média no decorrer do experimento todo. Então aquele comportamento que a gente viu lá, a gente vê daqui também na média. Então com isso a gente consegue avaliar diferentes formas os resultados das nossas simulações, tá?